Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Aleluia. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne com seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se, pois comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou-o para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu lhe porei o caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou-o. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque ele recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre comeu de tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, meus irmãos? Texto um pouquinho extenso, mas nós precisamos compreender, amém, algumas coisas
para nós entendermos, irmãos, inclusive a gente estava falando isso no discipulado, que às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós só estamos fazendo parte dessa reunião, mas de uma maneira às vezes distante, de uma maneira às vezes vazia. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui, mas nós estamos perdidos, como já foi falado pela pastora Roseli hoje. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas estamos longe do Pai, estamos distantes da presença de Deus, por N motivos, e não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que eu quero que vocês entendam é que hoje Deus preparou esse dia para nos aproximar dele. Hoje o Senhor preparou esse dia para que eu e você, amém, esteja novamente no centro da vontade de Deus. Para que eu e você não saia daqui perdido. Para que eu e você não saia daqui longe dos propósitos de Deus. Longe da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Deus preparou esse dia, irmãos, para nós novamente sentirmos o amor dele. Sentirmos, sabe, o Espírito Santo queimando nos nossos corações. Deus não nos trouxe aqui, irmãos, para a gente sair daqui perdido, para a gente sair daqui se sentindo fraco, se sentindo abatido, se sentindo distante de Deus. Mas hoje é um dia, amém, que o Senhor escolheu para nos trazer de volta para perto dele. E nós vimos nesse texto, irmãos, quão alegria que é para o Senhor, amém, que nós estejamos no centro da tua vontade, que nós estejamos na condição de salvos, na condição de filhos de Deus. Mas eu quero falar primeiro de dois pontos não tão bons, amém, quero falar dos ruins primeiro, para depois você ficar mais tranquilo, mas que você possa compreender tudo que Deus quer falar conosco. No começo do capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos, sempre vai haver uma crítica de quem está lá fora. Sempre vai haver um apontamento de quem está lá fora. Porque as pessoas sempre vão ver a gente como indignos. Eu não sei qual que é a situação que você chegou na igreja, mas às vezes você vai ouvir assim, ó, fulano fez isso, fez aquilo, agora está lá na igreja, lá se escondendo. Fulano fez isso, fez aquilo, e agora está lá fingindo que é crente. Então lá de fora, nós sempre vamos ter apontamentos, nós sempre vamos ter críticas. E com Jesus não foi diferente. Quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a ensinar a palavra, Jesus era questionado, porque aqueles, que estavam ali observando se achavam melhores. Se achavam que eles talvez não precisassem de Jesus, não precisassem, de comer com Jesus, de ser ensinado por Jesus. E o que eu quero que a gente aprenda? Para que a gente não venha a ser esse tipo de pessoa, irmãos. Para que a gente não venha achar que nós não precisamos de Jesus. Mas como assim, irmãos? Irmãos, quando a gente aponta, quando a gente só aponta o defeito das pessoas, dos irmãos, seja de quem for, nós estamos falando que nós já estamos curados. Que nós já estamos sãos, que nós não precisamos. E aqui, a igreja do Senhor, irmãos, é um hospital, é um lugar de ser curado, é um lugar de ser tratado, é um lugar de todos nós, sem exceção, sermos preparados para morar no céu, porque nós não estamos preparados, irmãos. Talvez um vai ter um pouco mais de dificuldade, vai tropeçar, vai cair, mas o nosso papel não é o papel de acusar, não é o papel de apontar, porque como eu falei, irmãos, nós já temos oposição lá fora. Nós já tem quem questione a gente, quem aponte o dedo nas nossas feridas. Então aqui não é o lugar para nós fazermos isso. Aqui não é um lugar, amém, para a gente ter esse tipo de atitude. Aqui é um lugar de nós nos ajudarmos. Aqui é um lugar de nós entendermos, que um às vezes é mais forte que o outro, que um às vezes amadurece mais rápido que o outro. Mas o que eu queria, que você observasse é isso, que lá fora já tem muita oposição. Que quem está olhando a gente lá de fora e às vezes ainda não teve coragem de dar esse passo que você já deu, vai colocar defeitos, vai colocar desculpas, vai tentar trazer o seu passado, amém, para te acusar, para te apontar. Mas nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na presença de Deus. Jesus, ele fala que ele veio não para acusar,
Ele veio para salvar. Eu estava falando com os meninos esses dias no discipulado. Esse é o tempo, amém, de nós sermos tratados, de nós sermos curados. Inclusive eu e você, que como eu falei, muitas das vezes nós só observamos os erros e as falhas. Mas irmãos, repetindo, já tem quem faça isso. Já tem quem acuse, já tem quem aponte. Eu preciso, estar no papel de dar as mãos, eu preciso estar no papel de levantar, de trazer esse irmão, essa irmã, essa pessoa de volta para caminhar. E você vai ver que os tempos vão passando e a história não muda. Desde os tempos de Jesus, que sempre teve gente para apontar e criticar, mas que nós não venhamos ser essas pessoas, amém? E pulando um pouquinho, nós vemos também, para a gente aprender, não ter esse tipo de atitude, de sentimento, a gente vê o posicionamento do filho mais velho. O filho mais velho sempre esteve na casa. O filho mais velho sempre teve liberdade para usufruir daquilo, que o pai poderia lhe dar. Mas o filho mais velho, além dele apontar o irmão mais novo, ele não comemorou o seu retorno. E às vezes, irmãos, infelizmente a igreja ela é dessa forma. Além dela apontar, além dela acusar, ela não comemora quando o irmão se levanta, quando o irmão se coloca de pé, ou quando alguém chega, Aí é mais difícil, mas às vezes a gente também tem uma postura errada com quem está chegando, com quem está recebendo Cristo agora. Mas principalmente, irmãos, nós que já estamos caminhando, que já estamos trilhando esse caminho que Jesus deixou para a gente abrir, nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos andar em união, em unidade. Então, no lugar de apontamento e no lugar da gente não comemorar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar juntos. E se eu cair, irmãos, e amanhã eu me levantar, isso precisa ser um motivo de alegria. Isso precisa ser um motivo de contentamento. Nós precisamos compreender, irmãos, que em Cristo nós somos uma família. Em Cristo nós somos todos filhos de Deus. E nós vamos morar no mesmo céu, no mesmo lugar. Então nós não podemos ter a postura ali dos fariseus, só de apontamento, e nem a postura também desse filho mais velho que estava ali, estava usufruindo, estava com o pai, e além de apontar aquilo que o irmão havia feito, não teve a capacidade de se alegrar. Puxa, meu irmão voltou, meu irmão está na presença de Deus de novo, glória a Deus por isso. E às vezes, quando isso acontece, quando alguém retorna, a gente fica procurando defeito. A gente fica procurando, esperando talvez a pessoa dar mais uma tropeçada para a gente falar, tá vendo? Eu sabia, eu falei. Irmãos, repetindo, já tem gente para nos acusar, já tem gente para falar mal da gente. A gente tem um inimigo declarado, como eu mandei hoje no devocional. Nós temos um inimigo, esse inimigo é o diabo. E ele quer nos parar, ele quer nos calar, ele quer fazer a gente tropeçar, ele quer fazer a gente ficar perdido dentro da igreja. Irmãos, não é interessante para o diabo você desviar e voltar lá para o mundo. Para ele, é mais interessante que você fique aqui e ache que está tudo bem. Para ele é mais interessante você ficar aqui, eu ficar aqui, achando que eu vou para o céu, mas às vezes desobedecendo ao Senhor, fazendo coisas ou tendo sentimentos que desagradam ao Senhor. Porque, irmãos, quando a gente fala de pecado, parar com vício, parar com algumas ações, muitas vezes é fácil. Problema são os pecados de caráter sentimental. Problema muitas das vezes é a inveja. Problema muitas das vezes é a mágoa. O problema muitas das vezes é esses sentimentos ruins que nós guardamos dentro do nosso coração. E aí, irmão, você pode vir aqui cantar, pregar, orar, que ninguém está vendo. Se você fumar um cigarro, se você tomar uma cerveja, se você se prostituir, todo mundo vai ficar sabendo uma hora, vai vir à tona. Mas muitas das vezes nós estamos perdidos. Por quê? Porque o problema está dentro do nosso coração. Os nossos problemas, o nosso pecado, muitas das vezes, que nos distancia do Senhor, é sentimental.
Então nós precisamos hoje aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para nós voltarmos para a tua presença e pedir para o Senhor curar os nossos corações, pedir para que o Senhor tire as feridas dos nossos corações, pedir para que o Senhor, como já foi falado essa semana, né, acho que foi na vigília que a pastora falou, que o Senhor pegue o nosso coração de pedra e transforme num coração aquebrantado e contrito, porque é esse coração, amém, que agrada ao Senhor, é esse coração que faz a vontade de Deus, amém, meus irmãos? E aí ele continua primeiro falando da parábola da ovelha perdida e depois da dracma. E aí ele fala, irmãos, da alegria, amém, que Deus tem quando um pecador se arrepende, quando um pecador, né, volta para a presença de Deus. E é como eu falei para você, às vezes a gente olha essa palavra e a gente quer pregar para quem está lá fora. Mas quantos de nós talvez estamos aqui e estamos perdidos, como essa ovelha, como essa dracma? E aí você pode falar que eu estou louco, mas aí a gente pega a palavra, a gente estava falando sobre isso também hoje no devocional, no discipulado, o Evangelho vai falar que Jesus vai falar que alguns vão chegar diante dele e vai falar, Senhor, eu estava lá, Senhor, preguei, eu orei, eu expulsei demônios. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, irmãos, essa ideia de que você pode estar aqui dentro da igreja e estar perdido, estar longe de Deus, ela é real. Ela não é uma invenção da minha cabeça. Não é algo que eu inventei, amém, para vir aqui talvez e abalar o seu psicológico. E aí quando a gente lê esses textos, a gente vê a alegria que Deus tem quando nós nos arrependemos, a alegria que Deus tem quando nós nos rendemos a Ele, a alegria que Deus tem, amém, quando nós pegamos a nossa vida e colocamos de verdade nas mãos do Senhor, para que Ele nos direcione. E o que o Senhor quer nessa noite, irmãos, é que a gente não venha sair daqui perdido, que a gente não venha sair daqui longe da presença dele. E aí a gente observa aqui, nas duas primeiras parábolas, que tanto a ovelha quanto a dracma, elas se perderam. Alguma coisa aconteceu que essa ovelha se perdeu. Talvez essa mulher ali, ela não teve um cuidado e essa dracma se perdeu ali. Interessante que a dracma estava dentro de casa. Ela não estava fora. Ela não foi varrer o quintal. Ela não foi procurar lá no trabalho dela. A palavra vai falar que a dracma estava dentro de casa, estava perdida dentro de casa. Mas observe, amém, que nesses dois contextos é um contexto de alguém ou algo que se perdeu, que se afastou, né? E tanto esse pastor quanto essa mulher, eles deram, sabe, tudo deles para encontrar tanto a ovelha quanto a dracma, porque no contexto aqui da época eram duas coisas muito importantes, né? Tanto a ovelha para o pastor quanto a dracma para essa mulher, porque essa dracma, irmãos, era o valor de um dia de trabalho. Então tinha um valor significante para aquela mulher. E o Senhor está comparando, né? Nós, quando nós nos arrependemos, o Senhor está dando como referência essas duas parábolas. Então, quando alguém se perde, né, o bom pastor ele tem prazer em ir buscar. E eu creio, irmãos, que é isso que Deus quer fazer nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus quer te encontrar aí. Deus quer aí arder hoje no seu coração e te trazer de volta para a presença dele. Deus quer que você saia daqui diferente. Amém? Deus quer que você saia daqui exatamente no centro da vontade dele. Não precisa dar ouvidos para Satanás. Satanás, como eu falei, muitas das vezes ele vai tentar, sabe, buzinar na nossa orelha, tirar a gente do caminho. E por isso que eu falei que essas duas parábolas falam de coisas, ou de alguém, ou de animal, no caso, que se perderam. Né? Então, a ovelha, ela se perdeu, por algum motivo ela se perdeu. Muitas das vezes nós, por algum motivo, por N motivos, e não é isso que eu quero me falar hoje aqui, não foi para isso que eu vim para cá falar, nós nos perdemos, irmãos. Sem hipocrisia, sem a gente, né, falar que a gente é santarrão, que a gente está tudo sempre muito bem, que a gente está sempre, né. Não, muitas
muitas das vezes por conta de situações na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes a gente dá uma brecha e a gente acaba se perdendo. Mas Jesus, como eu disse, Ele quer te encontrar nessa noite. Ele te trouxe aqui, amém? Para encontrar você, para colocar você de volta, amém? Na presença dEle, para colocar você de volta aonde você sabe que você tem que estar. E se você está perdido hoje, se você está com dificuldade, Jesus te trouxe aqui para te ajudar. É só você abrir o seu coração, é só você entender essa palavra e falar: Senhor, é isso, Senhor. Realmente eu estou perdido, mas eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, e o Senhor me encontrou. E eu não quero sair daqui hoje sem o Senhor. Aleluia. Eu não quero sair daqui hoje longe da Tua presença, Senhor. Senhor, eu quero que esse dia, esse domingo, seja um divisor de águas na minha vida espiritual, no meu ministério, no meu chamado, na minha caminhada. Mas precisa haver esse desejo, porque eu tenho convicção, não só porque Deus está aqui, mas que Ele marcou esse dia para alcançar o seu coração, para alcançar a sua mente, transformar, amém? E aí a gente vê na parábola do filho, não alguém que se perdeu, mas alguém que quis se afastar, alguém que permitiu esse afastamento. E, irmãos, sem hipocrisia, às vezes nós permitimos esse afastamento, às vezes nós desejamos estar longe do Senhor. Como assim, irmãos? Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de leitura da palavra? Como que está a sua vida de jejum? Quando nós negligenciamos essas coisas, irmãos, nós estamos escolhendo se afastar do Senhor. É uma escolha minha, acordar de manhã e dobrar o meu joelho e orar e ler a palavra ou não. Ou priorizar isso durante o meu dia. E aí, nós escolhemos isso. E aí, quando a gente observa, nós estamos longe do Pai. Nós estamos longe da casa do Pai. Nós estamos longe dos benefícios que nós poderíamos ter estando na casa do Pai. E aí a gente se vê como esse jovem. Porque você sabe o que o diabo faz? Já falei isso aqui várias vezes. Ele pega na nossa mão, irmãos, e vai caminhando conosco. Quando nós estamos em uma situação onde ele sabe que a gente vai ficar com medo, que a gente vai ficar abatido, que a gente não vai ter forças para voltar sozinho, ele larga a gente lá. Agora você não serve mais para Ele. Você já está onde Ele queria que você estivesse. Mas hoje Deus trouxe também a gente aqui para você fazer como esse jovem, ter essa atitude desse jovem. Aleluia. Senhor, talvez eu negligenciei a minha parte como cristão. Talvez eu negligenciei a minha vida espiritual. E talvez isso me afastou do Senhor. Mas hoje eu quero retornar. Hoje eu quero estar novamente na presença do Senhor. Hoje eu quero novamente sentir esse abraço de Pai. Eu quero sentir essa presença do Espírito Santo. Irmãos, foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Para nos trazer de volta para a tua presença. Eu não tenho muita coisa para falar. Amém? Essa palavra é muito clara, é muito nítida. Deus falou muito assim, claramente ao meu coração. Tanto que eu falei para você que eu estava aqui. Falei: Senhor, como que eu vou falar para esse povo? Que às vezes nós estamos perdidos. Talvez eles não vão entender. Talvez eles vão ficar chateados, magoados. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você faça uma autoanálise da sua vida espiritual, da sua vida com Ele. Aleluia. Se você tem algum problema hoje de estar perdido, ou se você percebeu que nessa caminhada, por algum momento, você até que meio permitiu esse afastamento, Deus está aqui para te trazer de volta. Deus está aqui, amém, para fazer, irmãos, comigo e com você, como aconteceu com essa ovelha, como aconteceu com essa dracma, aonde ali, tanto o pastor quanto aquela mulher se alegraram, porque acharam. Hoje Deus quer, amém, que nós saímos daqui alegres, que nós saímmos daqui, saltitando na presença dEle. Hoje Deus quer que nós saímos daqui novamente com os nossos corações ardendo. O Senhor me achou. Eu voltei para a presença do Senhor. Eu voltei para o lugar da onde eu não deveria ter saído. Eu me perdi em algum momento, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me encontrou. O Senhor quer, irmãos, que a gente saia daqui, como esse filho que voltou para a casa do Pai e foi honrado. Amém? No versículo 21 diz assim: o filho disse: Pai,
pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Irmãos, isso aqui é sinal de honra. Quando esse homem está falando: olha, coloca roupa no meu filho, aquele pai está honrando aquele filho. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje. Deus quer que você saia daqui honrado. Deus quer, amém, honrar a sua disposição em abrir o coração para Ele, em se render a Ele. Deus quer honrar a sua disposição em falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Toma conta da minha vida, direciona a minha vida, faz conforme a vontade do Senhor. Deus quer nos honrar, irmãos. E aí a palavra diz que Ele fala também, amém, sobre colocar um anel no dedo daquele jovem. Sinal de autoridade, irmãos. Irmãos, Deus nos chamou para nós termos autoridade. Amém? Você tem autoridade. Você pode orar, você pode dobrar o seu joelho. Até a irmã Angélica falou aqui hoje, né? Falou: tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, mas quando eu dobro o meu joelho, Deus responde. Amém. Nossa, é sinal de autoridade de filho. Amém? Quando você tem autoridade de filho, quando você tem relacionamento de pai e filho, quando você dobra o seu joelho, Deus te responde. Não que Ele vai fazer exatamente o que você quer, mas Ele vai te responder, porque Ele sabe o que é melhor para o filho. Então Deus quer também, irmãos, hoje nos dar essa autoridade, nos honrar e nos dar essa autoridade. E aí Ele fala também sobre calçar os pés. Amém? O que está falando ali? Esse meu filho, ele não é escravo. Ele é o meu filho. Irmãos, nós não somos escravos do inimigo, do inferno, do pecado. Nós somos libertos por Cristo. Aquele jovem voltou e talvez quem olhasse para ele podia confundir ele com um escravo, com qualquer outra pessoa, e não, né, saber que ele era filho daquele homem que tinha dinheiro, que tinha fazendas. Então uma das coisas que ele pediu para calçar os pés, para diferenciá-lo, para todo mundo observar e falar: não, aquele ali é o filho do fazendeiro. O Senhor, Ele quer também nessa noite calçar os nossos pés. Aleluia. Ele quer calçar os nossos pés. Glória a Deus. Com o Evangelho, com a palavra de Deus, para nós andarmos como pessoas diferentes, para nós andarmos como filhos, amém, de Deus que nós somos. E muitas das vezes o diabo vai tentar distorcer essa filiação. O diabo vai tentar, né, nos convencer que nós não somos filhos, que nós não somos dignos. Mas quem nos justifica, irmãos, é o Senhor. Aleluia. Mas a pastora Kelly também falou aqui hoje que a salvação, ela é de graça. Não é pelo nosso esforço, não é pelo dinheiro que você tem no banco, não é porque a sua família é uma família bem conceituada. A salvação é porque o Senhor escolheu nos amar primeiro. É porque o Senhor escolheu, amém, dar a vida de Jesus por nós. Então o Senhor nessa noite, irmãos, Ele quer trazer eu e você para esse lugar de refrigério, para esse lugar de paz, para esse lugar de tranquilidade. Não tranquilidade, irmãos, externa, daquilo que está acontecendo, mas tranquilidade com o Senhor. Tranquilidade de passar pelas batalhas, pelas dificuldades, mas saber que o Senhor está cuidando de você. Saber que você está no centro da vontade de Deus e que não importa o que acontece externamente, mas que você sabe que está caminhando para morar no céu. Você sabe que você está caminhando, amém, para cumprir com o propósito de Deus para a tua vida. Amém. Então o que eu quero que você entenda nessa noite, que você tem um Pai, amém? Que você não está perdido. Se você estiver perdido nessa noite, o Espírito Santo vai te encontrar aí no seu lugar. Se você falar: Senhor, eu quero, esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração. Daqui a pouco nós vamos orar, amém? Se você for sincero diante de Deus, irmãos, não precisa muitas palavras não. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele diz que o Espírito Santo, né? Às vezes a gente não sabe nem o que orar, o que falar, mas o Senhor leva o sentimento, a verdade que está no nosso coração, o Espírito Santo leva até o Senhor. E eu tenho plena convicção, irmãos, que se hoje nós quisermos sair daqui, no centro da vontade de Deus, se nós quisermos ser achados por esse
Pai, se nós quisermos de novo sentir esse abraço de Deus, nós não vamos sair daqui sem isso. Eu tenho convicção disso. Se você quiser, sabe, mudar o seu relacionamento com o Senhor, se você quiser aumentar o seu nível de relacionamento com o Senhor, se você quiser voltar a sentir a presença de Deus, se por algum motivo você não tem sentido, hoje é o dia que o Senhor preparou. Aleluia. Hoje é o dia de sermos Glória a achados. Deus. Hoje é o dia de voltarmos para os braços, para a casa do Pai. Hoje é o dia de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, muitos de nós aqui temos, um chamado, temos um ministério, temos algo de Deus que Deus colocou nas nossas mãos, mas às vezes está parado. Por quê? Porque, como foi falado aqui, às vezes a gente está perdido, às vezes a gente está, mas hoje é o dia de você se colocar à disposição do reino, do Senhor, sabe? Voltar a ter essa comunhão, voltar a ter essa visão espiritual, voltar a ter as suas experiências com o Senhor. Porque eu falo muito aqui no discipulado, não viva só daquilo que você ouve lá do altar, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente ensina. Tenha as suas experiências. Deus, amém, Ele quer que hoje a gente tenha a nossa experiência com o Senhor. Deus quer hoje que, como eu falei, você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. E eu tenho plena certeza, como eu falei, irmãos, que a gente não vai sair daqui igual a gente chegou. A gente não vai sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Se nós estamos fracos, se nós estamos tristes, abatidos, se nós estamos nos sentindo longe de Deus, frios, hoje é o dia, amém? Hoje é o dia de você aí no seu lugar. Hoje é dia de você e Deus, você fazer a sua oração sincera. E eu tenho convicção que você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir esse amor. Se for necessário Deus liberar perdão, Ele vai liberar perdão. E você vai sentir isso. Você não vai ficar só com aquilo que eu estou te falando. Se você abrir o seu coração, eu tenho convicção que você vai se sentir visitado pelo Senhor nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou chamar o Lucas e o Gabriel, o Guilherme para louvar. E quando eles estiverem louvando, você vai orar ao Senhor.